O legislativo brasileiro é ineficiente em vários quesitos. Um exemplo é a presença na presidência da Câmara dos Deputados de Eduardo Cunha, de quem eu falei há pouco. Mas não é só por aí que fica a ineficiência. O PPE, Programa de Proteção ao Emprego, que poderia ser uma salvaguarda nesse momento de crise, não está dando muito certo, entre outras questões, outras situações, por causa do legislativo que não consegue operar de uma maneira efetiva no país. Para falar sobre esse tema, nós recebemos o advogado Michel Coutinho, que é especializado em segurança pública e também em empresas de trabalho. Tudo bem com você, Olá, Michel? Barroso, boa noite, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Olha, a gente está falando sobre esse tema, eu puxei aí pelo Eduardo Cunha, que hoje ele está, inclusive, assim, cai, não cai, mostrando uma das facetas da ineficiência do legislativo brasileiro, particularmente do Congresso. Agora, esse programa de proteção ao emprego teve muito pouca adesão, 7 empresas aqui em Minas apenas. Pois 7 é. empresas. É um número muito pequeno no momento desse de crise, de desemprego, de queda de salários. Você acha que um dos motivos seria esse mesmo, a ineficiência do legislativo? Pois é, Barroso. Na ciência jurídica, nós costumamos dizer que não existe lei morta, né, ou aquela lei inaplicável, mas existe sim, e isso a gente verifica no dia a dia, legislações com poucas eficiências dentro do ponto de vista prático. E essa lei, que vem com um nome que causa retumbância, que a princípio o empregado poderia se sentir assegurado, ela não traz essa eficiência de proteção ao emprego. Pelo contrário, se você verificar a legislação do ponto de vista prático, ela basicamente repete aquilo que já é adotado no ponto de vista jurídico hoje. Então já existem mecanismos que asseguram essa proteção ao emprego em períodos de dificuldades econômicas, né? Então, aí você se questiona, qual que era o objetivo prático dessa legislação? Você, analisando a lei, constata que não era a proteção ao emprego, mas sim reduzir os impactos da demissão sobre o seguro-desemprego. Então, com a adesão das empresas a esse programa de proteção ao emprego, você reduziria, em tese, os custos do governo com o pagamento de seguro-desemprego. Mas isso, como você mesmo falou, não se verificou no campo prático, pois a adesão foi muito baixa. Mas a ineficiência do legislativo e também de governo, que faz uma proposta com um viés assim, meio questionável, as empresas têm dificuldade de adesão, os trabalhadores também ficam inseguros, isso tudo dá um quadro difícil de ser ultrapassado? Causa uma insegurança jurídica, né? Porque você não verifica novas regras claras que poderiam trazer esse esquema de proteção ao emprego. Por exemplo, você poderia reduzir os custos tributários decorrentes de uma folha de pagamento, que aí sim reduziria os encargos sobre o empregador e, em consequência, permitiria a ele ter um oxigênio maior para assegurar aquele emprego. Às vezes isso não é possível se fazer dentro do ponto de vista da administração empresarial, justamente pelo alto encargo tributário incidente sobre a folha de pagamento. E isso a gente não verificou dentro do ponto de vista prático. O empregador continuou ainda, mesmo nesse momento de crise, sufragado e sufocado pela alta carga tributária, no incidente não só sobre a folha de pagamento, mas de uma forma geral, e ainda tendo que arcar com o custo trabalhista, mesmo tendo uma margem de lucro reduzida, mesmo tendo uma demanda pelo seu produto reduzida. Dizem popularmente que pau que dá em Chico, dá em Francisco, né? Pois é. Se nós considerarmos o empresário que está inseguro, o Chico, já pensou a outra ponta que é o trabalhador? Exatamente. Muito mais inseguro ainda no momento de desemprego e uma proteção que ele poderia ter aí, mesmo com a redução de salário, garantindo a função, garantindo o emprego,
não está dando certo. Né? Exatamente. E aí o que nós vemos é o governo adotar que essa legislação ela foi decorrente de uma edição de medida provisória junto do Ministério do Planejamento e o Poder Executivo Federal. E se você verificar, é justamente em função do esvaziamento dos recursos do FAT, né, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador, que foi a razão maior da edição dessa medida provisória que agora se converteu em lei. Olha, eu já falei sobre esse número aqui em um dos debates, em uma das entrevistas que eu faço aqui, não estou me lembrando muito bem com quem que foi, que só 7 empresas em Minas aderiram a esse programa de proteção ao emprego. Isso é um número do fracasso, né? É inexpressivo dentro do contingente é um fracasso industrial. completo, né? Exatamente. Mostra o despropósito dessa legislação, né? Porque se você tem uma legislação que, em tese, poderia beneficiar e proteger o emprego, não haveria um número tão insignificante de adesão por parte das empresas. A gente podia ter aí centenas, milhares de empresas envolvidas Exatamente. com proteção de um número expressivo de trabalhadores. Exatamente. Né? Mas e se você verificar, os mecanismos que já existem, que são aceitos pela jurisprudência trabalhista de um modo geral, eles são até mais vantajosos, porque eles não engessam nenhum empregador, nenhum trabalhador no que diz respeito à adesão ao programa. Muito bem, Michel, agradeço muito as suas informações, sempre bem-vindo aqui ao Redação e uma boa noite para você. Obrigado, E o Redação BH News vai dar um pulinho no comercial e volta após um breve intervalo.